Boa noite. A parte que eu fiquei de falar da aula é dever que tem o homem de resistir aos maus instintos, às más paixões, que está em Lucas, capítulo 11, versículos 24 ao 28. Então eu vou ler para vocês a passagem. Diz assim: quando o espírito impuro tem saúde de um homem, anda por lugares áridos em busca do repouso. Não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e ornada. Vai-se então de novo, reúne outros 7 espíritos mais malvados do que ele, e entrando todos na casa, lá se instalam. E o último estado do homem fica sendo pior do que antes. Ora, sucedeu que quando ele dizia estas palavras, uma mulher, elevando a voz, no meio do povo lhe disse: felizes o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, disse: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bom, então, nessa passagem, o Jesus está falando exatamente sobre a possibilidade de afastar más tendências a partir do momento que notamos que elas existem. Quando notamos. Que más tendências seriam? Todas aquelas ligadas aos vícios, a preguiça, o desânimo, a maledicência, a gula, a inveja, o ciúme e todas elas que nós já sabemos. Onde ele fala no trecho que o espírito sugestiona o encarnado, não é? Porque ele diz, ele tenta entrar numa casa, esta casa nada mais é do que o nosso corpo físico. Ele vem e influencia. Quando ele não consegue ecoar o que ele está sugerindo para nós, o que ele faz? Ele traz mais espíritos maldosos, malvados, né? Como diz a passagem. Jesus usa essa linguagem, que é uma simples metáfora para dizer que nós estamos sujeitos a essas sugestões, a essas interferências que ocorrem na nossa vida. E o importante é que nós tenhamos consciência disso. Recebemos influências de todos os tipos. Mas quando nós podemos aceitar essa influência, que é o espírito tentando entrar na casa, como diz a passagem? Quando estamos fora da vigilância, sem orar, sem vigiar, não é verdade? Quando nós trabalhamos as virtudes, que são o oposto do de vícios, eles vão ficando de lado. E nós criamos uma espécie de barreira em nosso espírito contra essas influências dos desencarnados e eles não nos acessam. Por quê? Porque estamos realmente vigilantes com relação a isso. Emmanuel comenta no livro Pensamento e Vida o seguinte trecho: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, dessa passagem que eu peguei no livro Pensamento e Vida, eu fiquei pensando, nem sempre as influências precisam ser ruins. Muitas vezes nós temos uma ideia, né? Uma ideia que vem assim, aquela ideia, nossa, eu tive uma ideia espetacular. Muitas vezes, nosso esforço é grande para sermos criativos em nossa vida, mas muitas vezes este esforço não é suficiente. E pode ser uma influência boa, então podemos ter essas influências positivas também na nossa vida. E então nós podemos pensar também na responsabilidade sobre o que pensamos, assistimos, sobre o que estamos conectados, ou mesmo conversando. Porque essa conversa que muitas vezes eu tenho com um amigo, que mesmo que seja por WhatsApp, não precisa ser por telefone ou presencial, o que ocorre? Nós vibramos na mesma energia, na mesma vibração daquela pessoa, e muitas vezes nós atraímos para nós influências não muito positivas, não é verdade?
Então, prestar bastante atenção nessa responsabilidade sobre o que fazemos, o que pensamos, o que assistimos, sempre pensando nisso, que é muito importante termos o controle sobre o que fazemos e não nos deixarmos levar como se fôssemos meros bonecos, não é? Que aí vem a influência negativa, a sugestão relativa aos vícios, a coisas que não são construtivas, que não fazem bem para nós. Jesus, na ceia com os discípulos, pediu que eles observassem se a fraternidade existia entre eles. Ele falou também sobre serem mais felizes os indivíduos que ouvem e praticam a palavra de Deus, compreendendo o principal, os ensinamentos e o entendimento de suas palavras. Jamais o culto material nas igrejas. Porque ele diz, né, mais felizes são os que entendem a palavra de Deus e a praticam, não é? Na passagem. Como já vimos na aula anterior, preferir a vida material à espiritual era um costume daquele tempo, porque havia um rigor muito grande com alguns trechos das escrituras, não é? E eles faziam uma leitura bastante simples, né? Muito ao pé da letra. Não entendiam as alegorias, as metáforas que estavam ali, que ali continham nas escrituras. E isso fazia com que essas pessoas da época justificassem suas condutas materialistas, não é? Jesus fazia exatamente o contrário. Ele pregava a todos a importância dos ensinamentos e sua compreensão mais profunda. Por isso que ele diz aqui na passagem, ele diz assim, mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então eu trouxe para o meu dia a dia. No meu dia a dia, eu tenho tentado praticar muito do que eu leio, do que nós aprendemos no curso. E no meu dia a dia, eu busco meditar se eu estou fazendo realmente as coisas como eu me propus, se eu estou tendo disciplina, atenção, se eu estou tratando a todos como eu gostaria de ser tratada. Então foram essas as reflexões que eu fiz sobre esse trechinho. Agora eu tenho o segundo trecho, que é o que está assim: nenhum profeta é desestimado senão no seu país, na sua casa e entre seus parentes. Este trecho está em Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Então o trecho eu vou ler. Tendo vindo à sua terra natal, instruindo nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus disse: um profeta só não é honrado em sua casa e em sua terra. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Tá? Então Jesus falou isso. Quando eu li e fui pesquisar a respeito, encontrei muitas explicações no Elucidações Evangélicas e também na Gênese. Aí, uma das explicações é que santo de casa não faz milagre. Dá para entender de uma forma mais simples, não é? Mesmo que todos nas sinagogas comentavam que a família de Jesus existia e citarem os nomes, etc. e tal, como nós vemos nessa passagem, havia da parte de Jesus um desprendimento muito grande, porque ele foi enviado por Deus e sua condição, quando encarnado, é de uma condição de espírito puro. Ele não deixou de se sujeitar a vir entre nós e trazer tantos ensinamentos importantes e profundos. Uma das mensagens principais que eu vejo aí, uma das lições, é que o amor deve ser incondicional.
a todos, independente dos laços sanguíneos. Jesus tinha um poder de cura e de abnegação enorme. A abnegação, como já vimos em aulas anteriores, é superar o egoísmo dedicando-se ao próximo, sacrificando-se realmente por uma causa. E Jesus fazia isso, mostrando que ele é um médium de Deus e fazia o alto uso de seu poder para fazer as curas, como já vimos também em outras aulas. Jesus diz nesse trecho que não faria milagres. Por que ele disse isso? Por que ele disse preferiu não fazer? Porque entre os presentes havia uma cegueira muito grande entre os que ouviam. Na Gênesis capítulo 18, eu encontrei o seguinte trecho: quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Então, em função desse trecho aqui, pensemos, Jesus ele não era visto com bons olhos. Muitas pessoas o admiravam, o seguiam, ficavam fascinados com a sua presença. Mas havia, como já vimos, várias oposições à sua presença na sinagoga, né? nas sinagogas. E aí, por isso, nesse episódio, ao invés de realizar as curas, ele poupou a todos de modo a evitar que no futuro se arrependessem por terem duvidado dele. Então, vemos aí mais uma vez que o mestre mostrou sua altíssima capacidade de pensar em todos e não pensar nele. Não quero fazer milagre. Não é que ele não quis fazer um milagre, não é verdade? Ele fez sim, em vários episódios. Os cachorros estão bravos aqui, desculpem. Então é isso. O que eu observo então nesse trecho deste episódio é que todos nós temos esse exemplo a seguir de Jesus. Pensar mais no outro, nos irmãos, pensar mais em servir, em ser um servidor do que ser servido. E essa é a base, o cerne deste episódio, o qual eu me propus a falar, tá bem? Então, no dia a dia, eu busco fazer isso. Nem sempre eu consigo ser tão abnegada e dedicada assim. Mas, se é para fazer, para servir e para ajudar, eu percebo que é muito importante eu estar empenhada, de corpo e alma. Não apenas ali porque eu tenho que cumprir aquela função, que é este o exemplo de Jesus. Ele não fazia as coisas por fazer. Tudo tinha um motivo. Para tudo que eu for fazer, eu penso, por que eu tenho que fazer? Isso é importante? Como eu vou poder ajudar? Como eu vou poder me ajudar? Porque a partir do momento que eu me ajudo, eu ajudo também os outros. Me amando mais, me dedicando mais, dedicando mais tempo aos estudos e à prática também, a servir. Porque é esse o objetivo de todos nós na nossa vida, como espíritas, não é? Então é isso que eu tinha a dizer para vocês. Uma boa noite e prossigamos aí com as aulas. Até mais!